muito bem-vindas, meninas. É uma alegria ter vocês aqui. Agradeço a presença de vocês. E para a gente começar esse bate-papo, para eu trazer como que foi a experiência do jejum de 21 dias, que foi uma experiência linda que eu vivi e recomendo para quem quer se conhecer, para quem está disposto, para quem está aí pronto para morrer em si. Eu recomendo porque é uma experiência linda. Mas para a gente fazer um jejum de 21 dias, né? A gente precisa estar consciente do que a gente quer, consciente do que a gente está buscando nesse processo e consciente também do que esse processo pode nos proporcionar enquanto benefício para a nossa vida. E benefício para a nossa vida em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, eu vou falar um pouquinho dos benefícios do jejum, o que me fez optar por esse movimento na minha jornada. Todo mundo já sabe que eu atendo clínica há muito tempo, desde, sei lá, fazem 17 anos, tem um tempinho aí, e eu sempre busquei, nesse processo de caminhada, fazer a diferença, sair da média, né? Estar um pouquinho além e numa busca mais intensa para sempre ter aquilo a mais para dar, porque a gente não pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu sempre estive nessa busca, buscando um pouquinho a mais. E o meu desejo sempre foi de servir bem e melhor, cada vez mais. Sempre foi de servir. É uma coisa que eu acho que já trouxe, eu acho, não tenho certeza, já trouxe comigo, já veio na minha bagagem, essa intenção de servir, essa intenção de poder fazer algo para o outro, de poder me dar um pouquinho para cada um na medida daquilo que eu tenho. E sempre vivi algumas experiências que me proporcionaram grandes mudanças. E aí chegou essa ousada, né, que é o jejum de 21 dias, que também me trouxe muita mudança. E aí a gente sabe que nós precisamos estar o tempo todo em construção de nós mesmos, porque se a gente não nos constrói, a gente fica faltando, né? A gente fica faltando para nós. E quando a gente falta para nós, a gente vai querer buscar aquela parte que falta em nós no outro. E o outro não tem o que é nosso para nos dar. O que é nosso está em nós. Então, só a gente consegue construir a nós mesmos. Então, eu sempre busquei essa jornada de me construir para eu poder continuar servindo cada vez melhor. E aí, nesse processo de jejum, veio essa oportunidade de me construir um pouquinho mais, de saber um pouquinho mais daquilo que eu precisava, de entender um pouquinho mais a mim mesma. Então, eu mergulhei nessa experiência incrível. O jejum, ele tem muitos benefícios, muitos. E eu elenquei aqui alguns, bem pouquinho, que eu vou compartilhar com vocês. O jejum, ele é um instrumento para despertar, acordar, né? Sair do adormecimento. Então, o jejum, ele tem esse benefício de nos ajudar a despertar, né? Nós temos, enquanto benefício no nosso próprio corpo, 12 sentidos. Só que a maioria das pessoas só estão despertos para 5 sentidos, que são aqueles que a gente tem no corpo, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, né? Então, a maioria das pessoas estão despertas somente para esses 5 sentidos. Só que a gente tem no nosso corpo mais 7 que as pessoas não estão percebendo, que as pessoas nem sabem que tem, né? Então, o jejum, ele traz para a gente essa possibilidade de perceber esses outros sentidos que a gente tem. Ele faz a gente ter uma clareza de intuição, uma clareza de percepção, uma clareza de visão, uma clareza em todos os sentidos, principalmente no quesito olhar para dentro de nós mesmos. Então, um dos benefícios que ele traz é a possibilidade da gente despertar. Outro benefício que o jejum traz, que foi outro benefício que também me chamou bastante atenção, o jejum, ele é um instrumento de renúncia, né? Renúncia. A gente vai renunciar à água e a gente vai renunciar à comida ali por 21 dias. Então, ele é um instrumento de renúncia. Não sei se vocês já perceberam, a gente tem uma dificuldade muito grande em abrir mão das coisas. Inclusive, quando a gente vai tomar decisões. A gente tem dificuldade em tomar uma decisão, porque na tomada daquela decisão, a gente vai ter que abrir mão de todas as outras. E a gente não quer, né? A gente não quer. A gente tem uma criança aqui dentro que quer tudo para ela, que quer todas as coisas. Então,
quando eu me ative para essa possibilidade de renúncia, eu falei, legal, né? Porque eu vou aprender. E eu não vou renunciar a qualquer coisa, eu vou renunciar a algo que, teoricamente falando, é algo que me mantém viva, né? Mas, na realidade, eu já não pensava dessa maneira, porque nem só de pão vive o homem, não é? Então, e já muitas outras pessoas passaram por essa experiência, eu não fui a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a mil. Tem muita gente que já viveu essa experiência. Então, eu tinha certeza absoluta que morreu não ia. Mas eu gostei dessa parte de renunciar, porque a gente aprende muito nesse processo de renúncia. Não que a gente passa 21 dias sem o líquido, né? O líquido, não sei se vocês estavam aqui na nossa aula, quando eu falei dos 4 alimentos, o líquido, ele é o segundo alimento mais importante na escala de densidade, né? Se a gente vir de cima para baixo, ele é o terceiro. Então, o líquido, ele é o segundo. Eu posso ficar bastante tempo sem comer e eu posso ficar um tempo suficiente sem o líquido. Então, a gente ficou 21 dias sem mastigar, sem comer sólido, mas o líquido, a partir do 7º dia, a gente já ingeria o líquido, né? A gente já ingeria ali água, a gente já ingeria sucos coados, a gente já ingeria água de coco, mas 7 dias, literalmente 7 dias, sem nada, nada, sim, jejum mesmo, jejum, 7 dias ali olhando para você, 7 dias se observando, 7 dias aprendendo com você mesmo, 7 dias se conectando com a tua força interior, e, gente, a gente tem uma força interior que vocês não têm ideia, é incrível, vocês precisam ver essa experiência para vocês terem um pouquinho de noção do que eu estou dizendo. Então, esse instrumento de renúncia, para mim, foi muito bom, me ensinou muita coisa, me ensinou que eu não estava consciente da força que eu tinha, que eu não estava consciente do que eu era capaz. Terceira coisa que o jejum também me proporcionou foi enquanto um instrumento de cura. E quando eu falo instrumento de cura, é cura em todos os sentidos, gente. É cura corpo, alma e espírito. É cura por dentro e por fora. É cura em todas as esferas que você pode imaginar do ser que você é. O jejum, ele traz para a gente uma cura no corpo físico. Do corpo, ele vai começar a eliminar aquilo que está ali que não era para ficar, ou aquilo que precisa sair. Vai saindo o alimento que está em nós, e vai entrando o alimento consciencial, o alimento vibracional. O corpo, ele se limpa totalmente. Ele volta à condição de nascimento. A gente volta numa condição totalmente limpa, totalmente livre de todas as toxinas, porque você percebe as próprias toxinas saindo pelos poros, então faz uma limpeza muito grande. E não sei se vocês sabem, se eu já falei aqui na faculdade para vocês, né, aqui nas nossas aulas, o nosso intestino armazena uma grande quantidade de energias, de traumas, energias de bloqueio, energias de questões limitantes. Então, toda essa energia densa, essa energia que nos faz mal, essa energia que traz para a gente ansiedade, que traz para a gente depressão, que traz para a gente situações adoecedoras para o lado de fora do nosso corpo, está armazenado ali dentro do intestino. A gente passa por esse processo de limpeza, trabalha nosso processo psicológico, porque muitos traumas que às vezes a gente não conseguia reconhecer no aqui e no agora, passamos por esse processo de tratamento ali e foi embora. Então, aquilo que nos parava, aquilo que nos interrompia, aquilo que nos levava para uma questão de procrastinação, dificuldade de decisão, muitas coisas, você percebe que depois do jejum, você está com a mente mais limpa, com a mente mais fluida, com as suas capacidades mais desenvolvidas. Então, isso é muito legal. Outra coisa que o jejum me trouxe foi um instrumento de conexão com Deus. E não que eu já não tenha, né? Eu sempre tive, eu sempre busquei essa conexão, ainda mais quando eu descobri que Deus não era um senhorzinho de barba branca sentada no trono, apontando o dedo para mim, falando, você pecou, você errou. Né? Quando eu descobri que Deus não era esse senhor, mas que Deus era uma energia que está presente em cada célula do meu corpo, que está em cada partícula do ar que eu respiro. Então, eu fui já tendo eu já fui tendo essa conexão, né, com o divino, mas nesse momento de jejum, a conexão, ela é muito mais intensa. Gente, ela é muito mais intensa. Por isso que o pessoal da Bíblia jejuava.
Porque traz uma conexão linda, uma conexão muito gostosa. É como se tirasse o véu, sabe? Tira o véu. Não tem nada mais separando, não tem nada mais impedindo, não tem. É como se você conseguisse ver ali no face a face. É muito gostoso. A nossa mente, ela vai para uma percepção ilimitada. Exatamente, uma percepção ilimitada, né? É como se tudo aquilo que você conseguisse pensar, para você aquilo fosse real, aquilo, sabe, uma certeza, uma fé, não sei se eu posso chamar de fé, mas uma fé, uma coisa linda. Esse processo foi maravilhoso, essa questão da conexão, né, com o divino em mim nesse momento foi linda. E o melhor de tudo, gente, que a gente pode manter isso. Não é só 21 dias. A gente traz isso com a gente mantém isso para o nosso dia a dia. E isso é maravilhoso. Na maneira como a gente vive a vida, na maneira como a gente convive com as outras pessoas, a gente está permitindo essa desconexão com o divino em nós, porque a gente passa por situações na vida também, e essas situações vão baixando a nossa frequência de pensamento, a nossa frequência de acreditar, a nossa frequência, né, de conhecer a força que a gente tem interna em nós. Então, isso vai nos desconectando. Aí, no momento que você começa a se conectar de novo com essa força, que você começa a perceber de novo essa força, que você começa a trazer essa força à tua consciência, você vai se recobrando, principalmente de quem você é, porque você consegue se identificar com a identidade daquele que te criou, né? Então, é maravilhoso. E aí a gente vai percebendo o que nos desconecta, porque daí a gente fica presente para a gente fica presente para aquilo que vem para nós e que vai fazer bem ou não vai fazer bem. Então, como a gente fica presente, veio uma situação, ou a gente passou por uma situação, ou a gente pensou uma situação, ou viveu uma situação que vai trazer uma desconexão, a gente já resolve essa questão, a gente não deixa aquilo continuar, aquilo tirar a nossa paz. Né? Então, isso me ajudou nesse sentido também. O jejum foi para mim um instrumento de mudança de estágio de vibração. E mudança de estágio de vibração, gente, é aquilo que eu trabalho o tempo todo com vocês aqui, que a gente precisa elevar a nossa frequência vibracional, né? Porque nós somos energia, tudo é energia. E aí, à medida que a gente vive o nosso processo, se esse processo não for de uma frequência elevada, a gente está à mercê das nossas emoções, à mercê dos nossos pensamentos, e nem sempre essas emoções e esses pensamentos estão favoráveis para a gente. Ter passado por esse processo de jejum me trouxe essa percepção muito clara de uma elevação de vibração. Eu fico observando, vigiando o tempo todo. O jejum me ajudou a ter essa noção um pouco mais clara, de não chegar nesse ponto de cair, mas tem situações que você, às vezes, quando você percebe, você já está na frequência baixa. Depois que eu fiz o jejum, eu passei por alguns momentos de emoções intensas, no sentido de estresse, no sentido de raiva. Raiva não, angústia, mas braveza, né? Por algumas situações que foram vindo para mim mesmo, né? Nada fora, mas para mim mesmo. Eu comecei a ter essas emoções, a ter esses sentimentos. Isso começou a chegar para mim. E aí, quando chegava, eu estava presente. Algumas vezes eu fiquei presente, eu entendi, só que eu não trabalhei para sair daquilo. Eu entendi e fiquei um pouquinho naquilo, mas não muito tempo, porque a gente está mais consciente, né? A gente sabe o tempo que a gente pode ficar e o tempo que tem que sair. A gente resolve isso em nós. Então, o jejum me ajudou a olhar também sem máscara para mim mesma. Porque às vezes a gente olha para a gente e a gente vai dando algumas desculpas, né, para as nossas próprias questões. A gente vai, às vezes, projetando no outro algumas coisas que a gente não está gostando em nós. Então, o jejum me ajudou a arrancar essas máscaras. Se é meu, e se embora, vamos resolver. Aquilo que está aqui, a gente dá conta de lidar. E quando a gente reconhece a nós mesmos, a gente é capaz de se responsabilizar por nós e nos aceitar do jeito que a gente é. E saber que aquilo que nós podemos mudar, a gente vai mudar.
E aquilo que a gente não pode mudar, a gente não pode mudar. E o que, que eu posso mudar? Eu posso mudar aquilo que está em mim. O que, que eu não posso mudar? Eu não posso mudar aquilo que está fora de mim, aquilo que está no outro. Né? Então, o que está em mim, eu mudo, o que eu posso mudar, eu mudo, e o que eu não posso mudar, eu entendo, e se eu puder fazer alguma coisa a partir de mim, eu faço, senão, não tenho o que fazer. Agora, você pode me perguntar, né? Ô, Eliane, eu posso fazer isso? Eu dou conta de fazer esse jejum? Eu te respondo que todo mundo consegue. Todo mundo dá conta de fazer esse jejum. A questão é, a tua mente, como que ela está? Porque se a tua mente não está preparada, você não vai conseguir fazer. Porque no primeiro momento que você sentir a fome, porque o nosso corpo, quando você se determina a algum propósito, o corpo ele vai querer andar para outra direção. E ele vai querer andar para outra direção se ele estiver, principalmente se ele estiver controlado pelo ego. Então, na primeira fome que você sentir, você não vai ficar, você não vai conseguir ficar, você acha que você vai achar que vai morrer e não vai dar conta de concluir esse processo. Mas se na tua concepção, no teu mental, naquilo que você acredita, você sabe que você vai conseguir, que isso é um benefício muito grande para você, você consegue. Com certeza você consegue, ninguém morre, viu, gente? Eu não morri. Ninguém que estava lá morreu, pelo contrário. Quer dizer, morreu, gente. Tem coisa que morre. Muita coisa morre. Morre o orgulho, morre a vaidade, morre a preguiça, morre muita coisa, né? Menos aquilo que a gente é, né? O ser que nós somos. Esse se fortalece cada vez mais. E não foi, foi o primeiro jejum e não vai ser o último. Já estou me preparando para o jejum do ano que vem. Eu quero muito fazer, eu quero muito voltar a essa experiência, que foi uma experiência linda e maravilhosa na minha vida. Alguma pergunta, meninas, em relação ao que eu trouxe? Por algum momento você pensou em desistir ali daquela experiência? Você achou que você não seria capaz de controlar tudo que você estava sentindo? Não. Em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento a desistência, né, o pensamento de desistência passou pela minha cabeça. Em nenhum momento, em nenhum momento. No primeiro, porque tem ali, é dividido em três partes, né, são 21 dias, primeiro set, segundo set, terceiro set. No primeiro set, que a gente está totalmente em jejum, totalmente em jejum, sem beber e sem comer nada, tá? Sem comer nos 3 sets, mas sem beber é no primeiro set. Nesse primeiro set, o meu corpo ele deu uma desfalecida. Eu sentia ele como se ele falasse comigo, olha, tô nesse processo, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente vai passar de boa. Sabe, uma conexão muito grande com todas as partes em mim, com todas as partes do ser que eu sou, né? E aí eu posso dizer com todas aquelas partes, né, que a gente coloca aqui, que são as 7 partes. O meu primeiro corpo físico, que é o corpo mais denso, né, que é o que passa por uma experiência mais densa também. O corpo vital, o corpo emocional. Gente, o corpo emocional ele foi muito de boa comigo, porque o corpo emocional, se a gente dá lugar para ele entrar na densidade, ele vai entrar no desespero, ele vai entrar na tristeza, ele vai entrar, ele vai querer sair correndo, nem que fosse andando, achar que ele ia querer vir embora, né? O corpo mental, né? Então, esses foram os corpos que eu precisei ficar presente para eles. Porque acima do corpo mental, a gente tem o nosso corpo causal, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo pai, né? Que é o corpo do todo. Esses aqui não, esses aqui já é pleno. Então, o que, que aconteceu? Aconteceu esse processo aqui, ó. Eu deixei vir a consciência do todo para esse corpo, para esses corpos mais densos. Então, eu estava o tempo todo conectada com a minha essência, com aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou, sabia com certeza que eu ia passar muito tranquila por aquele processo, por aquela experiência, né? As pessoas falam, mas você não emagreceu? Na realidade, eu devo ter perdido muito líquido, né? Muita coisa que estava no meu corpo que não era, né? Que não estava sendo bom ficar ali. Então, foi, assim, no total, em torno de 5 quilos. Mas em nenhum momento a desistência passou pela minha cabeça, até porque eu tinha um propósito, né? Quando a gente vai para essa experiência,
a gente leva um propósito que é o nosso foco. Então, em nenhum momento eu desfoquei do meu propósito. O tempo todo eu olhava para o meu propósito. E qual que era o meu propósito? Aquilo que eu falei aqui no comecinho, né? Buscar me melhorar no máximo que eu puder, para que eu possa ir e servir cada vez melhor. Então, quando eu olhava para esse propósito, eu me fortalecia na jornada. E depois, no segundo set, né, que aí a gente já começou com os líquidos, gente, é paraíso puro. Éden, é jardim do Éden, porque tinha fruta de todos os tipos, né? A gente não comia, mas a gente podia fazer o suco e coar e tomar o suco a qualquer momento, assim que você tivesse vontade. Só que era muito engraçado que ali o grupo que a gente estava ali, a gente fazia café da manhã, fazia um suco para o café da manhã, a gente fazia almoço, um suco para o almoço, um lanche da tarde, suco lanche da tarde, e a gente jantava, a gente fazia as 4 refeições de suco. E aí ia variando, né? E fazendo aquelas misturas. A gente aprendia a fazer tanto suco na vida. Então, no segundo set, aí foi paraíso perfeito. Então, no primeiro set, eu passei por um deserto. No segundo set, paraíso pleno, porque quando você coloca o primeiro gole de água de coco na boca, é como se você tivesse... É uma experiência sem igual. Eu chorei. Eu chorei porque aquilo me tocou profundamente, né? Aquela experiência, aquela sensação. Então, me tocou muito. Então, depois daquele momento, foi muito, muito gostoso, muito prazeroso. Não que no primeiro momento não estivesse bom, né? Estava sim, mas no primeiro momento a gente está muito para dentro da gente, está olhando para dentro, a gente está se conectando dentro de nós, a gente passa por aquele processo de cura em todas as partes do ser que a gente é. É cura do corpo físico, é cura do corpo vital, é cura do corpo emocional, é cura do corpo mental. Então, todos esses corpos são curados. São curados. Quando eu falo muito ali na faculdade, né, que nós temos a nossa psique, ela corresponde ao nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Se a gente não trabalhar sobre esses dois corpos, que é o mental e o emocional, a gente vai ter uma vida terrível, porque a gente não vai conseguir controlar os pensamentos, não vai conseguir controlar os sentimentos, não vai conseguir tomar as decisões, não vai conseguir, quando conseguir tomar a decisão, a gente não consegue permanecer na decisão que a gente tomou, a gente fica fazendo um monte de coisa que a gente não gostaria de fazer, né? Por quê? Porque a gente não trabalhou o fortalecimento desse mental e desse emocional. Então, mental e emocional são dois corpos extremamente focados nesse primeiro set, né? É um trabalho total sobre eles, há uma cura muito grande sobre eles. Dependendo de como você está ali no processo de jejum, porque a gente entra numa sensibilidade muito grande, a gente consegue ver os nossos corpos sendo curados. Tamanha lindeza que é esse processo, né? Então, quando no primeiro set a gente passa por esse processo de cura, né? Que é um tratamento em todos os corpos. No segundo set, a gente está no Jardim do Éden, literalmente, e no terceiro set, a gente só aumenta o Éden, porque daí no terceiro set você não precisa nem coar o suco, você pode tomar com a polpa mesmo. Qualquer suco. Então, é muito gostoso. E quando você... E se tem mais alguma coisa que precisa sair do teu corpo, do teu intestino, alguma coisa assim, no terceiro set, é a limpeza total e absoluta. Né? A gente não usa produtos químicos durante o processo de jejum, porque o corpo inteiro está sensível. Então, a gente não usa produto químico. Mas nem precisa, porque você não transpira, não tem cheiro, não tem nada, o cabelo fica lindo, a pele fica linda, tudo fica lindo, nem precisa, né? Queria ficar no Éden, mas não dava, tinha que voltar para a cidade. Tinha boleto para pagar, né? Mas foi olha, gente, a experiência é linda. Então, eu não pensei isso, em desistir, e eu penso em fazer de novo, e a desistência nem faz parte né, aqui do programa. Na verdade, em tudo na vida, né? Em tudo na vida, desistir jamais, imagina. Para nossa crença limitante, a gente acha uma coisa impossível, né? Pensar que seria capaz de viver todos esses dias com esse jejum. Não, é muito difícil. Pois é, e não tem ninguém que fica lá olhando para ver se você vai ficar realmente de jejum ou não, sabe? É uma coisa muito livre, é muito consciência, é
é muita consciência mesmo, né? Então, a gente passa não só os 21 dias. Eu lembro que quando eu comecei a fazer jejum, eu comecei a fazer jejum de horas, de algumas horas. E aí, o máximo que eu tinha feito até fazer de 24 horas era aquele jejum intermitente de 16 horas. E eu achava na minha cabeça, né, no meu pensamento, que era o máximo, que eu nunca conseguia fazer jejum maior. Quando eu ousei fazer o de 24 horas, eu até contei para as meninas aqui, eu falei, nossa, eu vou morrer se eu ficar sem comer e sem beber 24 horas. Eu vou beber água. E aí, no meio do jejum, eu tomando água, no meio do jejum, me veio assim, eu e eu mesma, né? Eu olhando para mim, falando, você não tem vergonha, Eliane? Você não tem vergonha? Olha o tamanho da tua fé. Você acha que vai morrer de ficar 24 horas sem beber água? E aí foi um tapa na cara de mim para mim mesma, que aí eu continuei com o jejum de 24 horas, mas aí zerado, né? Porque era um preparo também para esse jejum de 21 dias. E aí eu continuei sem água, sem nada. Só que aí, quando chegou o momento do jejum de 21 dias, eu já estava certa, eu estava plena que ia ser tudo tranquilo. E como foi, né? De fato foi o pessoal que estava lá. Gente, o pessoal fica brincando, fica na piscina, fica se divertindo, né? Claro que a gente tem os nossos momentos de decretos, e esses momentos de decretos, eles são os momentos lindos. Eu chamo, assim, de intercessão, né? Que a gente faz os decretos não só para a gente que está ali, mas a gente faz o decreto para a família, a gente faz o decreto para a cidade que a gente vive, a gente faz o decreto para o estado, para o país, para o mundo. Então, pensa um grupo ali, ainda que pequeno, 16 pessoas, totalmente conectado com o divino em si e buscando nesse divino, nessa força, o bem para a nação. Então, é uma coisa linda que acontece. Isso me lembrou muito quando Esther falou para o tio dela chegar para o povo para os judeus, né? E convidar todos os judeus para jejuar junto, porque ela precisava chegar diante do rei para pedir em favor do povo. Então, ela mandou todo o povo ali, toda a cidade ali, jejuar junto com ela, para que ela alcançasse a graça diante do rei. De fato, ela conseguiu, alcançou a graça. Então, assim, quando a gente está nesse movimento, eu acho assim, que o jejum ele nos leva para o trono mesmo, nos coloca diante do trono, e aí a gente chega sem véu, né? Não tem como não acontecer a graça ou o milagre, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha esses momentos, que eram momentos separados ali para essa finalidade. Acontecia, acho que de 3 a 4 vezes por dia, no primeiro set, tinha esses momentos que todo mundo fazia junto, depois cada um podia escolher o seu horário de fazer depois separado. Mas era lindo, né? O movimento era lindo, porque não era eu, meu ego, meu egoísmo, só eu para mim, né? Não, era eu para todos, né? Eu para tudo. Então vocês podem ter certeza que vocês estavam ali comigo, cada uma de vocês. Então recebam essa força que chegou aí. É tão gostoso te ouvir que eu estou encantada. Experiência, não? É bom A demais. experiência é linda, Maris, é linda. Seria bom se todo mundo quisesse, né, viver essa experiência, porque é uma coisa que a gente precisa querer, porque sem você querer, você não vive essa experiência. É uma experiência linda, é uma experiência maravilhosa. E tem uma coisa que eu não contei por trás dessa experiência, né, que é o fato pelo qual a gente está vivendo nesse momento, no aqui e no agora. A gente sabe que a gente tem algumas situações, né, que nos trazem para esta vida, algumas questões que a gente precisa resolver aqui, e aí, quando você passa por esse movimento de jejum, é um movimento de um ganho tão grande de consciência que a gente se aproxima do caminho do amor. Eu falo muito dos dois caminhos. Quando a gente não está consciente, a gente não vai ter a oportunidade de escolher pelo caminho do amor. Então, a gente permanece no caminho da dor. Quando a gente se torna consciente, então a gente tem a possibilidade de usar o nosso arbítrio e escolher o caminho do amor. E ali, nesse momento de jejum, a gente ganha uma consciência muito grande mesmo. Então, toda a dor, vamos dizer assim, que eu ainda precisava passar na vida para me ensinar alguma coisa, é como se eu não precisasse viver mais daquela maneira, não precisasse mais viver aquela dor, porque eu tinha dado lugar
em mim, ao que eu sou, o ser que eu sou, para que ele, né, viesse, para que ele surgisse. Eu expandi a minha consciência, eu ganhei mais consciência. Então, quando a gente ganha mais consciência, a gente ganha também a oportunidade de usar o nosso arbítrio ao nosso favor e escolher pelo caminho do amor e não pelo caminho da dor. Quando não tem consciência, é o caminho da dor, não tem jeito, né? É o caminho da dor. Mas, gente, ó, essa é a experiência, né? Foi isso que eu vivi nesses 21 dias e foi a coisa mais ousada que eu já fiz na vida, mas foi uma das experiências mais lindas também que eu passei de conexão, né? De conexão comigo mesma, com o ser que eu sou. E quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhos e eu sou apaixonada, né? Eu sou uma mãe, assim, uma mãe muito apaixonada pelos filhos. E nesse momento que eu estava lá de jejum, foi tão gostoso que eu nem senti saudade, eu não tive dor e sofrimento nem de saudade, para vocês terem uma ideia. Eu acho que eu fui agraciada o tempo todo. A graça se estendeu ali sobre a minha vida. Cheguei em casa, estava todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo saudável, todo mundo com saúde, graças a Deus. E eu aprendi muitas coisas nesse período de 21 dias que eu levo para a vida, eu levo para as minhas pacientes, eu levo para todo mundo que tem alguma conexão comigo, que de alguma maneira passa pelo meu caminho. Então, é meu e é para todos que estão à minha volta. Então, vocês também têm. Vocês também recebem disso aqui. E, gente, ó, agora é uma parte que eu tenho que trazer, que é o momento. Eclesiastes já dizia, né? Há tempo para todas as coisas embaixo do céu. E como esse nosso momento aqui está embaixo dos céus, né? Esse nosso momento aqui na Faculdade da Alma, das aulas gratuitas, porque as coisas aumentaram na minha vida, né? A faculdade na formação dos profissionais de terapia, dos psicanalistas. Tá lindo o trabalho, tá maravilhoso. Eu preciso me dedicar um pouquinho mais, então eu vou me voltar para a faculdade na formação. E aí eu vou voltar de novo com as lives no Instagram, mas de maneira mais aberta. Vocês podem participar da live ali comigo. Eu continuo aqui, firme e forte. Nós continuamos todas firme e forte, seguindo juntas. Beleza? Grata por tudo. Beijo para vocês.